Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live, bate-papo com o diretor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver, opa, olha aí a Betina, já chegou, ó, o nosso convidado de honra já chegou aqui, Newton Bonder. Deixa eu convidar aqui o Newton logo para ele entrar, eu faço a apresentação com ele já aqui presente. Vamos ver se ele entra aqui. Opa, meu querido Rabino! Tudo bom, desembargador? Tudo muito, bem, muito que prazer. Bom. Prazer imenso tê-lo aqui, hein? Igualmente, uma honra estar juntos aí. E nada mais propício num momento de pandemia como esse que estamos vivendo, em que as pessoas estão se sentindo tão deprimidas, tão para baixo, talvez assim sem uma energia espiritual. A gente falar em espiritualidade, né, Rabino? Eu chamo você de Rabino ou de Newton? Como é que você prefere? Se a gente concordar, eu vou de Newton e você pode ir de André. Ficamos Isso, aí por de favor. amigos. Tá bem, combinado. Então, tá bom, sem problema nenhum. Tá bem. Pois é, então eu acho que nada mais propício do que a gente falar sobre isso. Mas antes disso, se você me permitir, claro, sem querer ser formal, mas apresentando aquele que não precisa de apresentações, eu queria dizer aqui rapidamente aqui, senão a minha assessora de comunicação briga comigo. O Newton Bonder, ele é rabino, líder espiritual da Congregação Judaica do Brasil, é autor de diversos livros, reconhecidos nacional e internacionalmente. São mais de 20 títulos, hein? Publicados, e um prêmio Jabuti de Literatura em 2000. Um dos seus maiores sucessos editoriais, um best-seller, é A Alma Imoral, que já está aqui, ó, meu livro de cabeceira aqui, A Alma Imoral. Esse livro é um livro precioso, que já foi adaptado para o teatro e se tornou uma peça de grande sucesso. Já está há mais de 13 anos, não é, Newton? 13 anos, foi interrompida só pela Covid. Pois é. E recentemente, A Alma Imoral, esse best-seller, virou um documentário dirigido pelo Silvio Tendler, né, exibido nos cinemas nacionais. O filme é um convite para o telespectador refletir sobre conceitos universais. A gente vai falar sobre isso aqui. Corpo, alma, bom e correto, compromissos e rompimentos. E eu já estou sabendo que tem um novo livro aí no forno, né? Pela editora Rocco, é Cabala e a Arte de Preservação da Alegria, não é? Eu ainda não tenho o meu exemplar, não, mas eu já tenho aqui, ó. Eu não sei se dá para ver, tá vendo? Dá para ver, dá para ver. Tá vendo? Cabala e a Arte da Preservação da Alegria. Meu exemplar já vou encomendar. Já posso encomendar pela internet, né? Já tem. Tá saindo do forno agora, mas já tem. Acabou Maravilha. de sair. Tem um outro que eu ainda não li, que eu vou ler, que é esse aqui, que você me presenteou, tem uma dedicatória maravilhosa, tá bom? Que é a Cabala e a Arte de Manutenção da Carroça, lidando com a lama, o buraco, o revés e a escassez, que fala muito sobre a questão do empreendedorismo, né? Como é que a gente lida com os empreendimentos, as dificuldades inerentes a ele, etc. Também eu vou ler. Enfim, são vários livros. E eu queria dizer uma coisa, Newton, não é por você estar aqui na minha presença, não. Esse livro, A Alma Imoral, eu chamaria de um pequeno grande livro, porque ele é pequeno, mas ele é tão denso. Ele é daqueles livros que a gente acha que pode ler muito rapidamente, mas quem o faz comete um grande erro, um grande equívoco, porque ele tem que ser lido com cuidado, tem que ser degustado, porque os conceitos que são trazidos exigem reflexão. Até porque você desafia alguns conceitos. E aí eu quero começar o nosso papo com esses conceitos que você desafia. Como é que eu vou falar com o desembargador e falar de transgressão? Pois é, exatamente. Para começar, você faz essa dicotomia, quer dizer, na verdade, uma dicotomia conceitual entre corpo e alma, né? Você não faz uma separação no sentido de serem entidades distintas, mas conceitualmente, né, e talvez metaforicamente, elas o são. Você usa isso como uma metáfora, como uma parábola, para você explicar todos esses conceitos espirituais. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa coisa da diferença do corpo e da alma, e você começa falando exatamente na proibição, na transgressão, na consciência da proibição. Como é que é essa diferença entre corpo e alma? Na verdade, o livro começa, né, nesse primeiro conto e narrativa que a gente tem no texto bíblico, que é muito instigante, né? Porque há um conto sobre transgressão, a história de Adão e Eva, o fruto proibido, a expulsão do paraíso. E quando você para pensar, claro, toda a literatura ela é construída de algum drama.
Então, assim, claro, o livro tem essa dramaticidade ali, logo de início, você tem, né, como aqueles filmes que você abre com aquela cena contundente, Que né, já e prende ali a gente. e já prende a gente. Então, é a gente sendo expulso, é grave, né? Então, ali tem um litígio, né? Tem uma situação com o criador, né? Mas, quando você para pensar, é, é, o texto bíblico ele não começaria já de cara falando sobre o ser humano e a sua corrupção, né? Para você apresentar esse tema que aparece no texto e é inerente à vida humana, o ser humano conseguir ir por caminhos retos ou se perder, né? Vocês trabalham com isso diariamente, né? Mas seria muito estranho que o livro abrisse de forma tão negativa, né? Já abre falando mal da gente, né? Deixando a gente numa situação muito difícil. Então, assim, há um exercício aqui, que obviamente no livro está implícito, que é o exercício de, peraí. Por que essa tem que ser uma história negativa? Claro que as tradições, elas registraram esse momento como um momento de transgressão, um momento onde o ser humano não obedece a um comando divino. Mas essa história talvez possa ser lida não como uma história, digamos assim, de uma falência já de cara, porque seria um livro muito pessimista, abrir logo dessa maneira, nos colocando nesse lugar tão ruim, né? Então, assim, nessa tentativa de reler que ali existe no texto mesmo, na textura literária ali, você tem toda uma dubiedade sobre esse processo. Um processo que parece, de certa maneira, como um pai. A gente também, a gente limita os nossos filhos, a gente organiza, de certa maneira, esses limites para que eles possam viver de forma segura e correta. Mas, em dado momento, tudo que nós sonhamos é que os nossos filhos ousem para fora de uma zona de conforto. Que, na verdade, esse paraíso é uma zona de conforto. E aparente na história, não vou me delongar aqui, mas aparente na história, Adão e Eva não são dois tolos que estão sendo iludidos pela primeira cobra que passa. Eles são dois seres humanos, imbuídos de imagem e semelhança do Criador. E eles estão ali, olhando um para a cara do outro e perguntando: o que a gente está fazendo aqui? O que a gente veio fazer aqui? E eles, talvez, empreendam essa aventura para fora dos limites da zona de conforto, tal paraíso, instaurando, né, uma história, um caminho que é de autonomia. Claro, um ser humano autônomo nunca vai ter a grandeza de Deus. Se Deus me disser o que eu tenho que fazer, eu com certeza vou acertar muito mais do que se eu vou acertar tudo, né? Mas nessa aventura a ser o protagonista da sua história, né? E isso, de certa maneira, está implícito que o Criador oferece a essa espécie de maneira distinta das outras espécies. Então, Alma e Moral é uma tentativa de uma leitura do texto bíblico e das tradições, justamente questionando, muitas vezes, o fato de que as tradições são apresentadas apenas sobre um aspecto, que é o aspecto da tradição. O que é a tradição? É o respeito ao passado, né? Respeito aos valores das gerações, da sua cultura, mas não é só isso. Ela demanda, aí no texto bíblico aparecem inúmeras situações onde o desafio é um desafio por ir por caminhos nunca antes transitados. E esse é um caminho humano. Eu posso dizer, então, e pelo menos é a percepção que eu tenho da leitura da Alma e Moral, que essa transgressão, essa traição, às vezes você usa a palavra traição muitas vezes, aquilo que, digamos, seria imoral, né, que faz parte da alma e não do corpo, aquilo que nos apega à tradição, nos aferra à tradição, não é necessariamente negativo. Ao contrário, pode ser algo que transcende, que nos empurra para frente, nos leva ao conhecimento, à descoberta. Posso dizer isso? Sim. É uma das coisas difíceis no livro, que eu uso duas palavras muito negativas, que a gente usa de forma negativa, que é tanto a ideia da traição quanto do imoral.
Muita gente me pergunta assim, mas por que não amoral? Né? Porque o amoral é o que está fora, digamos, das questões da moralidade. O imoral é um questionamento a uma moral que pode ter se estreitado, ficado um lugar estreito. Então, assim, e eu estou tentando fotografar esse momento, é o momento do choque, o momento em que você ouve uma proposta ousada, ela tem esse sentimento de alguma coisa que parece, não, isso está errado, isso está fora, né, de um status quo, de um padrão, e soa imoral. Mas, assim, uma coisa importante no livro é que eu nunca estou propondo essa imoralidade em relação a um outro. A imoralidade em relação a si mesmo. É um rompimento de padrões que nós construímos, uma moral pessoal que eu vivo dentro dela e cabe a mim julgar se ela está atendendo. É isso uma das coisas que o livro tenta trabalhar, que a moral é uma construção a partir dos valores que a gente tem, a partir das tradições, daquilo que a gente recebe de educação, é a gente tentar criar uma plataforma, né, onde a gente se sinta confortável, vivendo com a nossa consciência num lugar que nos representa. Esse sou eu, Newton. Né? Então, assim, mas isso em dado momento eu entro em crise às vezes e digo, mas isso não me representa. A maneira que eu estou pensando não me representa. E eu não consigo me imaginar como pensar diferente. Então, assim, esse movimento, né, me parece imoral. Me parece imoral a mim mesmo, que vai romper alguma coisa que são, a gente tem usado muito essa palavra, os fundamentos, os fundamentalistas, eles dizem, não, até aqui vai. Dali para diante não pode. Então, assim, todos nós temos fundamentos. E esses fundamentos são o nome diz, né? Mas em algum instante, mesmo eles podem estar ali atrapalhando, atravancando um processo de crescimento. O que eu acho interessante é que você pega esses conceitos que nós estamos acostumados a colocar numa caixinha e usar só daquele jeito quadradinho, e você meio que os subverte. Por exemplo, na questão da traição. Você usa a traição de uma forma que pode ser positiva ou pode ser negativa. E você joga com esses conceitos em grupos, muitas vezes. Você fala, por exemplo, para a alma, é o apego a uma determinada tradição, uma determinada moralidade estabelecida. Para a alma, esse apego é que pode ser uma traição. Quando você quer, sabe, seguir aquilo que foi predeterminado pela sociedade, pelas convenções sociais, aquilo pode estar te violentando a alma. E aquilo é uma traição com você mesmo. E às vezes aí você fala uma coisa que para mim é subversiva, no bom sentido. Você fala, às vezes, trair para não trair. Isso pode valer para uma relação, por exemplo, numa relação a dois, em que você está ali se sentindo miserável naquela relação, aquele compromisso inicial que foi estabelecido, de amor, de respeito, de cumplicidade, etc., já se esvaiu ou se enfraqueceu e você já está empurrando aquelas correntes por força de quê? De uma tradição, de um apego a uma certa moralidade estabelecida. De modo que você fazendo isso e se perpetuando naquela condição, você está traindo a sua alma. Né? Estou de acordo com o que você falou ou não? Não, totalmente, totalmente. Tanto que é uma imagem em, digamos assim, contos, em parábolas, em várias tradições, essa ideia da pessoa que fica na casa, né, fechado, não sai, não vai embora, né, porque ele acha que tá trancado naquele lugar para descobrir que ele passou, que a porta sempre esteve aberta. Né? E eu vi isso como rabino muitas vezes. Uma das coisas que eu sempre conto assim na experiência do rabino de estar acompanhando, a gente está num momento tão ruim, tão difícil agora de doença, de morte. Mas assim, uma das coisas que mais me impressionou quando eu comecei a tratar mais proximamente de pessoas que estavam assim realmente na fronteira de ir embora desse mundo, esse tipo de conversa que é tão delicado, e eu sempre ficava com medo, uau, como será esse estar ali naquele instante? Né? E eu confesso assim, que o instante, o momento em si, ele não é tão assustador, ou não é nada assustador em comparação ao momento em que as pessoas dizem que elas perderam 30 anos da vida delas, ou que elas não viveram a vida, exatamente porque elas acharam que a porta estava trancada e a porta sempre esteve aberta. A porta, quem mantinha a chave, estava o tempo todo com ela e ela achava que ela era prisioneira de um padrão, de uma moral, de um entendimento.
Então, isso me assustou. Isso era uma coisa de não dormir de noite. Era uma coisa realmente assim de um pesadelo das pessoas relatando. E todos nós podemos cair nesse lugar. Nas nossas relações de vínculos com pessoas, nas relações de trabalho. Né? Então, assim, é nesse lugar que todos nós temos que, o tempo todo, contemplar essas traições, que, na verdade, elas não necessariamente são traições. Elas parecem num lugar onde a gente já está padronizado e não consegue imaginar sair daquela situação, elas parecem totalmente um rompimento impossível. Então, é sobre isso mesmo. Né? E ali no livro eu faço essa troca, essa inversão, onde o elemento, que é o elemento, digamos assim, subversivo, usando a palavra aqui, que imagina um cenário possível, que você diria, não, mas isso é impossível, isso é fora de qualquer cogitação, né, dos meus fundamentos. Né? Quem cogita isso é a alma. E eu faço essa inversão porque, normalmente, nas tradições religiosas, a gente usa essa dicotomia, né, do ser humano, de termos um lado animal, físico, e um lado imaterial, né, que seria chamamos de alma. E normalmente a alma é pura, a alma veio do céu e vai para o céu. E o corpo não, o corpo é mundano, está aqui e faz, é seduzido, seduz, enfim. Mas eu inverto, eu digo que não, que o corpo, na verdade, o que ele quer mesmo é a zona de conforto, o corpo quer, como todo corpo, o mínimo esforço, tá? E é a alma que fica empurrando esse corpo para ir em frente, para ir adiante. Então, essa inversão é que dá nome ao livro e põe uma pimenta, eu acho que assim, nessa reflexão sobre até esse status que está sendo aqui questionado. Será que é mesmo a alma é boazinha e o corpo é bagunceiro? Ou seria o contrário? Isso que você está falando, para mim, de certa forma, é um tanto quanto redentor. Se você me permitir um exemplo pessoal, quase que confessional aqui, mas como a gente está falando aqui tete a tete, ninguém está nos ouvindo, ninguém. Vou me permitir falar. Quando eu me casei a primeira vez, enfim, já casei mais de uma vez, a primeira vez eu era muito jovem, eu era um garoto, né? Tinha 24 anos de idade, fui pai muito cedo, aos 26, etc. E foi um casamento que eu diria assim, fruto da inexperiência, fruto da juventude, né? Casei, digamos assim, com aquela que era minha melhor amiga, etc. Não sabia bem o que era o amor, o que era a vida, e não tinha experiência nenhuma, etc. E eu me lembro que quando eu me senti frustrado nessa união e cheguei à conclusão de que não era aquilo que eu queria, eu saí de casa devastado e fui para casa do meu pai. Eu liguei para ele e falei, pai, eu estou saindo de casa. Ele me recebeu de portas abertas, ele, um homem octogenário, já com seus 80 e poucos anos. O que eu poderia esperar? Ele dizia assim, meu filho, você está casado, você tem filhos, né? Você tem que insistir, etc. Ele não só me recebeu de portas abertas, me abraçou, mas quando eu falei para ele, pai, ele perguntou, o que houve? Eu falei, pai, eu acho que eu não estou mais apaixonado, eu não sinto mais amor de homem. E ele falou assim para mim, um homem de 80 e poucos anos. Eu falei, meu filho, isso é muito importante, né, para uma pessoa. Se você não está mais sentindo isso, então é você quem tem que decidir. Eu achei muito bonito, quer dizer, um homem de 80 e poucos anos, fruto da tradição, do tempo dele, ter essa concepção de que se eu continuasse naquela relação, eu estaria me traindo. E traindo aquela pessoa, de certa forma, também. Porque aquele compromisso inicial não existia mais. Isso, para mim, foi uma coisa muito redentora ler isso aqui no livro. Eu acho que é um pouco isso, né? Esse abraço é redentor, essa porta aberta é redentora, porque a gente tem esse acolhimento no momento que a gente está se achando uma pessoa perversa, uma pessoa que está fazendo alguma coisa transgressora no sentido negativo, né, da palavra mesmo. Né? Esse abraço, esse acolhimento é fundamental. Mas veja que interessante, nós olhamos os nossos pais, nossos avós, e a gente diz assim, poxa, uma pessoa octogenária fala isso. Quem é que falaria isso? Só alguém que conhece a vida. Quando alguém com 20 anos fala para você, você fez muito bem, vai embora, vai à luta, né? Essa fala não tem a grandeza dessa fala de alguém que viveu a vida, que conseguiu pesar, né, a partir de valores verdadeiros, mas saber questionar o que é certo mesmo, o que é errado, em que condições. Né? Eu acho a profissão de juiz,
o judiciário, eu acho uma coisa maravilhosa. Eu acho que fez o rabinato muito buscando um pouco esse universo, porque é uma das coisas mais bonitas que existem, né? Esse lugar, claro, a gente segue uma Constituição, a gente segue uma lei que ela tem uma letra da lei. Mas o juiz, a função do juiz é a interpretação dessa lei. E a interpretação sabendo agravá-la ou atenuá-la, né? Ele não faz isso de um lugar, digamos assim, ele não tem a função amorosa de ter pena ou de cuidar, né? Ele tem ali diante dele uma série de leis, né? Mas ele tem a obrigação de fazer aquilo ser humano. Aquela lei tem que estar dentro da realidade humana. E, portanto, na função de estrito cuidador da lei, ele tem que ter compaixão, ele tem que ser compassivo, né? Ele está ali, senão não precisava de juízo, eu precisava de leis, talvez alguns artigos a mais, só para não ter tanta dúvida, mas eu preciso do juiz para que ele possa celebrar o único de cada situação, para que ele possa reconhecer o humano em cada situação, e a letra da lei não consegue fazer isso. Então, assim, eu acho que tem isso, né? Seu pai, ele não só ele dá esse abraço redentor, ensinando a você, né, no lugar paternal mesmo, ensinando, não, meu filho, você está fazendo errado, mas o errado é o certo nesse momento, né? Como ele fala também nesse lugar de um juiz da vida. Quem viveu 8 décadas tem algo a opinar sobre o que acontece por aqui. Tem. Meu pai, assim, é o meu grande paradigma, né? Exatamente porque nós tínhamos uma diferença de idade muito grande. Meu pai já faleceu há muitos anos e a nossa diferença era muito grande. Então, o que deveria, talvez, ser um abismo, uma distância entre nós, talvez tenha sido algo que nos aproximou, porque ele trouxe, enfim, para mim, o ensinamento dele, a experiência dele, para me consolar em mais um momento, né? Eu poderia citar aqui um outro momento. Estou quase fazendo uma terapia aqui com você, Newton. Mas vamos aproveitar, né? Não, mas é dentro do tema, porque é de todos nós. Você está falando algo que não é só seu, é de todos nós. Falando em relacionamentos, já num período subsequente, eu me envolvi num relacionamento e com uma mulher, etc. E aí já foi o contrário. Esse relacionamento acabou, não por iniciativa minha, né? Eu fui meio que deixado, me senti abandonado. E mais uma vez voltei para casa paterna, né? Parece que era sempre o caminho que eu seguia. E cheguei nessa situação devastado. E meu pai, mais uma vez, de portas abertas, me abraçou. E eu soluçando, eu já adulto, barbudo, já pai, essa altura, já tinha sido casado uma vez, etc. E eu falando, pai, que eu estava sofrendo, porque eu amava essa mulher e que tinha me deixado, etc. Aí ele me abraçou e falou assim, filho, eu te entendo. É uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir. E bastou ele falar isso para me sentir acolhido mais uma vez. Não precisa dizer nada. Ele não solucionou a minha vida com isso, mas, ao mesmo tempo, ele me esquentou com essas palavras daquele octogenário que mostrava mais uma vez compreensão pela dor do filho, etc. Aí me deu lá um remedinho para eu dormir, eu fui dormir para poder descansar, no dia seguinte acordar com a cabeça melhor, etc. Então é muito bacana essa coisa do acolhimento, né? Você receber o outro, né? E entender a dor, empatizar com a dor do outro. A vida é que a gente, às vezes, adormece para isso, mas esse é um dos aspectos principais da vida. A gente entra muito numa cultura da busca material, das coisas que são importantes também, elas fazem parte da vida, eu sempre uso essa distinção, a gente tem uma dimensão de existência que precisa de coisas, que ocupa espaço, né? Que normalmente o nosso eu está ali, né? É por ali que anda o nosso ego, né? Mas existe uma outra coisa da vida que dá significado e sentido à vida, que é a própria vida, que é o vínculo, de que maneira o impacto, de que maneira eu afeto as coisas, né? E a gente, às vezes, esquece, corre muito atrás, né, da existência, das coisas que a gente, materiais e tudo mais, e deixa de lado esse lugar de ter de afetar o mundo. A gente não veio aqui só para comer, dormir e passear. Nada contra tudo isso e de muita qualidade, mas a gente tem aqui um lugar que a nossa própria consciência nos cobra. Então, eu acho que
esse é um lugar assim muito rico da vida, né? Que a gente a vida é muito séria, né? A gente tem que levar ela muito a sério. E quando eu digo levar a sério, você não pode transformar ela numa série de regras. Essas regras estão vivas. Você está aprendendo. O que você sabe no ano seguinte você sabe de outra maneira. Você sabe que na tradição judaica nós fazemos recorrentemente a leitura do texto bíblico anual. E é o mesmo texto. E a pergunta é, mas precisa ler, você já não você tem dificuldade de entendimento, você todo ano lê a mesma coisa? É porque é exatamente uma relação, né, de você perceber que a cada ano você tem uma leitura diferente das coisas. Então, assim, imagina a nossa vida. A gente toma decisões com 20 anos, sabe? Se você fizer essa decisão de 20 anos, ela não está aberta à vida, e você já há 50, 60 anos, e você não requestionou, não quer dizer que você tem que terminar tudo, né? Que tudo necessariamente se esgota. Mas você tem que estar aberto a essa possibilidade. Se não tem isso, né? Você não está levando a sério a vida. Por mais que você, às vezes, possa estar lá com a gravata, com todas as... Eu não estou levando a sério, estou levando muito a sério. Eu faço tudo que uma moral, uma construção me demanda, mas levar a vida a sério é estar nesse lugar próximo a uma área de desconforto que é de questionar, de auditar, literalmente auditar, porque isso é a consciência. A consciência humana, ela audita, né? Ela é um... E às vezes a gente tem essa sensação mesmo, né? As imagens que a gente tem do inferno, né? Não só do auditor, mas, né, da presença, não é nem um advogado, não é um advogado de acusação, é uma promotoria, né? Essa promotoria é a nossa consciência. Ela está o tempo todo apresentando reclamações, ela está abrindo ela está realizando, né, essa auditoria fundamental à vida. E o ser humano ele depende disso. A qualidade da nossa vida não é só material, é essa qualidade de você estar no lugar em que você diz: esse é o lugar do Newton, esse é o lugar que me pertence. Quando você não tem essa sensação, é realmente um inferno, para usar o termo. Você aqui faz uma frase para mim que inicia. Você tem capítulos curtos, o que é uma delícia, porque você ali, em 2, 3 páginas, você consegue condensar uma coisa tão profunda que a gente tem que ler devagar e depois reler para degustar. E eu gostei muito do título, diz: melhor a traição do que a fidelidade mentirosa. Muitas vezes uma fidelidade é a fidelidade do corpo, né? Mas você está traindo a sua alma, né? Essa alma que você chama de moral, que é transgressora, né? Exatamente porque ela rompe com as convenções, rompe com o estabelecido socialmente. E você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, como é que a gente pode acreditar que uma decisão tomada há 20, 30 anos necessariamente não mude? Ela muda uma decisão, porque a gente evolui, a gente vai crescendo, vai aprendendo no mundo, né? De modo que a permanência daquele compromisso, o apego àquele compromisso, pode ser uma verdadeira traição para a gente, né? Para nós mesmos. Você sabe que é uma das coisas a dizer a uma pessoa suicida, né? Desde que não seja uma coisa patológica, que às vezes é muito mais complexo, mas quando há uma intenção por tristeza, por depressão, de querer tirar a vida, é um raciocínio a se fazer. Você está tirando a vida não só de você com tal idade, você está tirando de você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E será que você vai pensar, você vai assinar? Né? Você tem aqui legalmente procuração para responder por você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E é complexo isso, a gente não tem. A gente não sabe como a gente vai pensar daqui a um tempo. Então, agora, é uma pena que a gente não tenha essa consciência desde a mais tenra idade, porque quantos dissabores nós pouparíamos se nós tivéssemos consciência de que as coisas passam, as coisas evoluem. Aquele amor não correspondido que te devasta, depois passa, enfim, outros amores vêm e vão, enfim, outras circunstâncias aparecem, a vida faz você pensar e valorizar outras coisas, mas a gente tem essa coisa do apego, né, Newton? É uma coisa difícil você se livrar do apego. Tem, mas repare o seguinte, é verdade também que a transgressão nesse sentido que a gente está falando, a capacidade de
de auditar e ter uma consciência de tal forma que coloque você em movimento na vida, tá? Que consiga tirar você de uma inércia, né, da sua vida, ela é uma espécie de pós-graduação mesmo. Né? A gente primeiro tem que ter uma graduação de vida, onde a gente mesura um pouco as coisas. A gente é uma coisa assim mesmo. Você põe o pé para ver se dá pé. Você vai assim. Para ver se a água está fria. Se a água está fria, você tem que fazer um experimentar aí que você não consegue evitar. E nesse experimentar é ali que você não pode perder o tempo das coisas, porque tem um tempo de formação, de acolher por valores, fazer escolhas, mas chega um momento onde essas escolhas estão em xeque. É o que eu chamo no livro de um espaço que se estreita. Uhum. Porque o nascimento é assim. Você vê que a gente está no útero materno, que é uma imagem de paraíso, de zona de conforto absoluta, ninguém te incomoda, quentinho, tudo que você precisa para sobreviver, né? E em dado momento aquele lugar fica estreito. Você vai crescendo. Você está crescendo e você nem sabe, você acha, se alguém te desse, por isso que muitas vezes na espiritualidade assim, Deus não pergunta para você, porque se ele perguntasse, você quer nascer? Não, quero ficar aqui mesmo. Tá bom aqui. Tá aqui bom, né? Então, Deus não pergunta por isso, porque você não sabe o que a vida está te convidando a uma outra coisa. E realmente, apesar de ser quentinho, maravilhoso ali no sentido do amor materno, né? Do útero materno, mas do lado de fora é muito mais interessante. Do lado de fora é que o amor está num lugar muito mais verdadeiro do que aquele amor incrustado, um amor que é latente, né? Ele vai descobrir do lado de fora uma grandeza que ele não conhecia naquele lugar. Então, assim, a gente tem isso que é a fé. A fé é a confiança de que você não está indo para um lugar sempre pior, de que você vai perder, de que você vai, né, que você vai ser deletado. Você tem que ter essa fé, da mesma maneira que a nossa memória só fala disso, né? A vida, por isso que ninguém quer morrer. Né? A vida é maravilhosa, todos nós. Claro, existem situações em que a gente está deprimido e tudo, mas isso são exceções e coisas que precisam ser tratadas. Mas, em geral, todos querem viver. Né? E querem viver por isso, porque é uma dimensão de fé. Acreditar que vale a pena. Né? E quando a vida chega ao seu momento final e tudo mais, também vem um derradeiro momento. Assim como você no ventre materno não sabia se depois era bom ou não, você aqui também não tem a menor condição de entender que processo é esse, de que maneira, mas você tem que se sentir cuidado, né? Porque essa é uma verdade da vida. Você não pede para nascer, não pede para crescer, não pede para morrer, né? Então, assim, isso deveria aliviar a alma do ser humano e dizer, olha só, quem está em comando, quem me trouxe aqui, quem me colocou aqui e quem vai eventualmente me tirar daqui, tem alguma coisa tocando essa narrativa, essa história, que não sou eu. E até agora eu sou muito grato. Então, assim, é disso que a gente constrói a fé. Né? Você faz aqui, tem um outro par que eu acho muito interessante que você faz vários pares aqui, né? Um deles é o que fala entre o bom e o correto e o bom. Né? O correto seria da ordem do corpo, né? Daquilo que é da tradição, aquilo que nos obriga, nos impele. Já o bom seria da ordem da alma, né? Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente anseia. Agora, quando a gente fala em correto e bom, a gente fica pensando, a gente tem que sempre buscar o que é correto, tem que buscar o bom, ou não tem que uma coisa não exclui a outra? Porque você fala numa tensão que existe entre o corpo e a alma, entre o correto e o bom, entre esses pares que andam juntos aí, mas que não são necessariamente inimigos um do outro. Eles, acho que é o equilíbrio que deve ser buscado, né? Não os extremos. Embora você faça aqui também uma parábola em relação ao Rabino que diz esse negócio de andar sempre no meio, não, quem anda no meio é o cavalo, né? Você também faz essa mensagem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é muito interessante, porque, de novo... Estão pedindo para mostrar o livro, olha aqui. Ó. O livro é preciosíssimo, mas vamos lá. Enfim, mas o que acontece? Realmente, quando o correto é bom,
está tudo resolvido, os seus Maravilhoso. momentos maravilhosos da vida, você não tem nenhuma questão com a sua consciência, você aproveita e está ótimo. Tá? Mas, às vezes, o bom não é o correto. E, às vezes, o correto não é bom. E como é que a gente resolve isso? Então, como que você resolve isso? É nesse lugar que o ser humano, digamos assim, ele tem que estar, ele tem que acolher, ele não é só a alma. O ser humano é um corpo. Tá? Você tem que atender às demandas das duas vontades, né? Desses dois olhares para a vida. E eles são igualmente importantes. Então, há momentos da vida, né? E como você decide isso, mas há momentos em que o correto não é bom e você permanece no correto porque faz sentido né, numa análise mais profunda da sua consciência. Ou, às vezes, né, o correto não é bom, né, e você Opta pelo bom. Opta pelo bom. Como você faz isso? Porque a pergunta é assim, mas como é que eu sei? Né? E a gente sempre... Esse é um lugar da sensibilidade, da capacidade, principalmente da consciência. O que é a consciência? Eu sempre digo, eu faço essa explicação da consciência. Os animais, eles têm duas únicas saídas. Ou eles enfrentam, ou eles fogem. O famoso em inglês, fight or flight. Né? Então, assim, um pouco isso. Se é correto, mas não é bom, né? Eu vou continuar, eu vou enfrentar isso. Essa é uma coisa que eu vou ter que bancar e vou enfrentar. Tá? Ou, às vezes, entender que o correto tá insuportável e o bom é outra coisa, e você vai fugir desse correto. Você vai fazer... São escolhas da vida que a gente faz. Só que o ser humano ele tem uma terceira via, que é a via que a gente deve aplicar. Porque se a gente ficar enfrentando ou fugindo, a gente se aproxima mais dos nossos outros primos do mundo animal. Tá? E qual é a nossa terceira via? Qual é a nossa opção diferente? A gente pode cavar mais fundo. Isso é a consciência. A consciência é cavar até você achar chão. Porque em qualquer uma dessas situações, de um correto que não está bom, tá? Ou de um bom que não é correto, que são seus problemas, né? Se você, em vez de ficar fugindo das coisas, tá? Abandono a situação aqui, vou subir o Himalaia e resolver o problema lá no Himalaia, a 9.000 metros de altura. Né? O ser humano tem um outro recurso, que é normalmente o que você ouve nessas parábolas Himalaia. Chega lá e o mestre diz, meu filho, volte para casa e resolva seu problema. Né? Ele basicamente está dizendo, cava mais fundo, vai fundo até você achar uma estrutura sólida onde você possa botar o pé e dizer, não, esse correto que não está bom, eu vou bancar. Sabe? Ou esse correto que não está bom, eu vou usar a expressão aqui, que é essa de eu vou entregar e eu vou à luta. Né? Vou enfrentar isso. Nesse sentido, eu vou ter coragem de fazer esse movimento. Então, assim, eu acho que é isso que responde esses momentos que, para todos nós, são muito aflitantes. Né? A gente fica num dilema muito grande e que parece que a gente vai fazer uma opção que não nos representa. Eu acho que essa é a infidelidade mais insuportável. Da gente não poder, da gente olhar a nossa vida e dizer, esse não sou eu. Tá? Que é até uma parábola que tem no livro e tudo, de um rabino que está com medo de ir para o céu e não ser questionado por que ele não foi como qualquer outro, uma figura assim, memorável, alguém muito especial. Ele tem medo que pergunta por que você não foi você? Por que você não teve a coragem de responder por você? Essa autenticidade que é fundamental para todos nós. Você vê que a gente tem uma oportunidade agora, com toda essa crise, né? Sempre tem um lado positivo nesses momentos, mesmo tão difíceis como a gente está vivendo, que é o fato de que toda vez que a rotina freia, para, e é isso que a gente teve, a rotina puxar o freio de mão, né? E a rotina estancou. Toda vez que ela para, há uma oportunidade por autenticidade. A gente começa a olhar, porque todo aquele cenário que parecia que era eu,
né? Quando ele sai, você fica com mais clareza, se você pode dizer, essa vida que eu estou levando sou eu, me representa. E a rotina, ela atrapalha muita gente, porque a rotina faz parecer que isso é você. Né? Então, eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade interessante, a gente pode dizer, usar essa palavra num momento tão difícil, mas da gente buscar essa autenticidade, que é cavar mais fundo e tentar responder essas perguntas. São muito sérias essas perguntas. São as mais importantes. Eu estou aqui pensando, isso tudo tem aplicação na vida da gente. Eu, por exemplo, agora, sem entrar em detalhes, estou me colocando aqui, porque para a gente compreender conceitos abstratos, a gente tem que se colocar em certas situações para poder saber exatamente, entender exatamente o que significa aquele conceito. Tem uma parte aqui que você fala entre ser tolo e ser perverso. Ninguém quer ser tolo, ninguém quer ser o bobo, não é? Então, diante de uma oportunidade, de uma possibilidade, às vezes a gente fala assim, pô, eu não vou perder isso aqui, eu não quero ser idiota, eu não quero ser tolo. Mas muitas vezes decidir por uma oportunidade, por uma chance, uma determinada situação, pode levar você a situações que podem ser vistas ou podem ser sentidas como algo negativo. E aí que você chama de perverso. Você está sendo perverso no sentido de você talvez não estar se importando com o outro, com a dor do outro. E a gente se depara com situações como essa. Muitas vezes você fala assim, tem uma escolha muito nítida na minha frente. E se eu não adotar esse caminho, talvez eu seja tolo. Porque, afinal de contas, isso aí mostra tantas vantagens para mim, mas muitas vezes isso traz consequências. Esse não ser tolo traz como consequência você ser perverso. E é difícil, às vezes, você decidir isso, porque é da natureza humana, né? Ninguém quer ser tolo, mas é aquela coisa também. Por isso que eu acho que quando você fala na tensão entre o corpo e a alma, muitas vezes aquela sua tendência a satisfazer aquilo que é o seu desejo, que a sua alma pede, tem que ser refreado na medida em que aquilo pode levar a uma perversão, a você agredir, causar um mal maior. E aí é um momento que você fala, opa, o que é bom aqui no caso não perde para o correto aqui. Não é isso? Certo, exatamente. É muito importante. Inclusive, a alma imoral, ela não é só alguém que sai fazendo aventuras e loucuras. A alma imoral, muitas vezes, é ser imoral com esse desejo de fazer de maneira, digamos assim, irresponsável ou de maneira leviana. É o contrário. A alma imoral diz, não, cara, fica aí, tem que aguentar. É parte da vida isso aí também, não é? Né? Então, assim, ela é imoral a sua estrutura, como você enxerga. E você vê esse dilema entre tolo e perverso, ele é o que mais nos perturba. Né? A gente leva para o travesseiro de noite. Né? Se a gente está sendo tolo, se está sendo perverso, quando você for tolo ou quando você for perverso no dia, você vai dormir mal de noite. Tá? Porque são duas coisas que a consciência te cobra. E no leito de morte é o pior ainda. Se você não tiver tratado bem, tiver sido tolo na vida, né, de ter abdicado de coisas que eram fundamentais por besteira, por portas que pareciam fechadas, mas você que não abriu, né, e foi tolo, ou você ter sido perverso, exatamente abriu portas demais, não quis nem saber quem estava, né, que custo isso teve para outras pessoas. Isso tudo pesa no travesseiro e pesa no leito, nesse lugar de biografia de cada um de nós. Né? Mas é muito interessante. Inclusive, num outro livro que se chama Alma e Política, eu até digo isso. O que são pessoas muito conservadoras ou até de direita? E o que são pessoas mais lenientes e pessoas mais liberais ou de esquerda? Né? Nessas oposições assim, bem né? de dicotomias. Assim. Isso é uma obra bem atual, hein? Vale a pena. A alma e política. Eu digo, qual é o medo das pessoas conservadoras de direita? É ser tolo. E qual é o medo das pessoas da esquerda, liberais? É ser perverso. Mas os dois são humanos. Então, assim, em torno de uma linguagem medo de não ser tolo, que muitas vezes as pessoas conservadoras, você é bobo, vou fazer o que tem que ser feito, tem que ser, sabe, tem que ser duro, a vida é isso mesmo, não sei o que lá. Né? Essa opção de natureza da pessoa, ela continua tendo ligações com o fato de estar sendo perversa. E muitas vezes o politicamente correto, a linguagem que a gente usa, né,
ela mascara essa dúvida que todo ser humano tem. Se você é um ser humano, seja de esquerda, de direita, conservador, mais liberal, leniente, né? Você está sempre lidando com a vida entre ser tolo e ser perverso. Mesmo que você paute a sua vida com mais medo de ser tolo, que eu no livro eu chamo de direita, ou você paute a sua vida mais pelo lado da esquerda, que é o medo de ser perverso. Mas muitas vezes, nenhum dos dois, o fato de alguém não querer ser tolo, ou de alguém não ser perverso, não faz eles melhores um do que o outro. Porque eles continuam sendo o que tem medo de ser perverso. Muitas vezes é perverso, tendo um discurso politicamente correto, mas ele é humano. E ele vai ser perverso como... Né? E a mesma coisa com a pessoa que é tola, né? que pauta a sua vida para não ser tola, mas como ser humano ela vai ser tola. Né? Então, o ser humano não consegue fugir. Apesar da gente escolher uma matriz, né? Onde a gente se sente mais confortável. Essa aqui, que eu não vou ser tolo nunca, me deixa mais confortável. Ou esse discurso de que eu não vou ser nunca perverso me deixa mais confortável. Mas você é humano. Você vai ser ou tolo ou perverso, isso vai ter um custo na auditoria da sua consciência. É interessante como essa dicotomia cabe bem nessa outra dicotomia política, que de certa forma é um tanto quanto arbitrária, mas serve para talvez ilustrar o mundo em que vivemos hoje entre direita e esquerda, né? Que o cara da direita é aquele que acha que o mercado resolve as coisas, você deve buscar a sua própria satisfação, não seja tolo, não é? Enfim, cada um buscando individualmente satisfazer a sua vontade, o seu desejo. Essa é um pouco a noção, talvez, de um capitalismo mais extremado. Mas independente de quem está certo, você vê que são plataformas de discurso. Um se sente mais dizendo assim, gente, é melhor ir enfrentar essa epidemia, essa gripe, e viver a vida, senão a gente vai perder a vida, vai perder a economia, não sei o que lá, a gente vai ser um bando de tolos. Vai ficar para trás das nações, vai ser um tolo entre as nações. Né? E tem um outro discurso dessa outra plataforma, não, a vida humana, não podemos ser perversos, não sei o que lá. Então, assim, é claro que você pode, dependendo de para onde você se inclina, você pode dizer, essa é a plataforma do bem, essa é a plataforma, a outra é a plataforma do bem. É a sua inclinação. Mas essas duas falas, elas falam de plataformas, mas nos dois lados, né? Sem contar com extremos que podem ser realmente alguma coisa a não ser considerado do ponto de vista, foge ao humano, no lugar mais responsável da humanidade. Né? Os dois lados estão o tempo todo lidando com entre ser perverso e ser tolo. Em nenhum lugar fica com a hegemonia dessa dimensão do perverso ou do tolo. Mas usam linguagens de politicamente correto para não ser perverso, porque incomoda muito, ou usam a linguagem do não ser tolo, né? Porque é politicamente correto, a si, aos seus, parece uma linguagem melhor. Eu queria falar um pouquinho, a gente já está indo assim para a parte final, daqui 1 hora o Instagram ele chuta a gente para fora, né? Você sabe disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da peça, que sucesso retumbante. Eu não assisti, acredite se quiser, eu tenho que assistir, estou louco para acabar a pandemia, para a peça voltar a ser apresentada. Eu não sei se ela vem para o Rio de novo, certamente virá em algum momento, né? Torço para que ela venha. E a Clarice Nisquier, enfim, é a musa da peça, ela que desde o começo belíssimamente apresenta as ideias do livro, né? Nessa adaptação para a peça. E eu me lembro que quando a peça estreou, isso causou um furor e até um certo escândalo, porque a Clarice ela se apresenta, pelo menos em alguns momentos, nua, não é? E o que a gente percebe que há um contexto para essa nudez. Não é uma nudez para chocar, é uma nudez contextualizada, porque você já começa no seu livro aqui, Alma e Moral, falando sobre essa coisa do nu, né? do estar vestido para se cobrir, da questão da moral, da transgressão. Queria que você explicasse um pouquinho isso para aqueles que às vezes não entendem ou não entenderam a questão da nudez na peça. Então, a peça vai voltar para o Rio assim que for possível, né? Já estava ela já estava a Clarice estava com uma nova peça e ia fazer junto 2 dias Alma e Moral, 2 dias dessa peça aqui no Rio de Janeiro, e vamos ter que esperar o final
nas próximas... Na, sabe quanto tempo, né? Vamos ver. Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, e tem o filme, quem quiser, esse sim, está disponível no YouTube. Basta botar Alma e Moral gratuitamente. A gente, desde que começou a pandemia, a gente colocou, fez o circuito de cinema e está lá disponível. E é uma pegada muito interessante, uma pegada mais política. A peça era fazia um olhar mais psicológico, interno, né? Então, essa questão da nudez era o seguinte, é um monólogo e para representar essas questões que estão ali no livro, foi uma ideia, porque o corpo da Clarice, nu, ele não é o corpo, é a alma. É a tentativa de tirar a sexualidade corpórea daquele corpo e fazer ele ser um desnudado no sentido do autêntico, do verdadeiro, sem roupa, sem máscara, né? Então, assim, é isso que eu acho que encantou, além, obviamente, da qualidade maravilhosa da Clarice, que é uma atriz incrível, mas ela conseguiu, esse é um dos feitos artísticos, ela conseguiu realmente colocar nesse corpo dela, ele é um corpo anímico, de uma alma. Então, assim, aquilo incomoda, mas não por um lugar, digamos assim, do pornográfico, de uma coisa da exposição da sexualidade. Tá? Ao contrário, incomoda porque é um lugar estranho para ver uma nudez, que é normalmente a nudez que a gente cobriu com a roupa. Por que a gente usa roupa? Porque quando a gente sai na rua, a gente diz para todo mundo, é uma sinceridade. A gente diz assim, eu não sou como você está vendo. Eu me arrumei todo, eu não quero ser visto de outra forma. Eu acordo de manhã, me olho no espelho, mas isso eu só permito a mim e pessoas muito íntimas. Né? Quando eu vou me apresentar como Newton, como Rabino, etc., eu vou com um jeito que eu quero que me vejam. Então, assim, essa é uma construção da sociedade, mas isso digamos assim, eu estou declaradamente dizendo, isso aqui é um pouco fake, isso é uma maquiagem, isso é um cenário sobre mim, você não sabe quem eu sou. Estou declarando isso como uma forma de ser verdadeiro. Né? Então, assim, é isso que a peça joga, porque o início do livro, eu digo exatamente isso. Né? Não existe animal mais... Não existe nudez na natureza, né? É isso. Porque nenhum animal precisa se vestir. Né? Esse animal se sente bem consigo como ele é. Né? E, ao mesmo tempo, a gente, ao se vestir, a gente é o mais nu de todas as espécies. Porque quando a gente se veste, a gente chama a atenção para uma nudez que é uma nudez do nosso olhar, da nossa crítica, da nossa percepção, né? Que não existe em nenhuma outra espécie. O próprio conceito de nu só existe a partir do momento em que a gente criou o ato de vestir. Porque sem o ato de vestir não faria sentido o conceito do nu. O nu seria o que seria a gente, né? Se você tiver a oportunidade, que é muito livro aí, mas depois que eu escrevi Alma e Moral, exatamente porque as pessoas faziam uma leitura de que o imoral era realmente ir para um lugar transgressor, transgredir, trair, romper. E eu escrevi um livro que se chama Segundas Intenções, onde tem a mesma capa. O livro da Alma e Moral, a capa nova, né, ela tem a Clarice em preto, né, e o Segundas Intenções é a mesma foto em branco, é como se fosse um negativo, positivo, negativo. Então, eu faço uma argumentação pelo corpo. Agora é o corpo dizendo para a alma, peraí, não pega tão pesado. Fazendo esse contraponto e dizendo, eu também, você faz as coisas, você quer se arriscar, mas para você não dói. No corpo dói. Esse tem custos, esse desconfortável, esse fora da zona de conforto, para mim, cansa, dói, pesa. Eu não aguento. Então, é toda uma argumentação ao contrário, para mostrar que isso é um diálogo, uma conversa. Por um lado, ela é complexa, é difícil. Por outro, ela é a graça da vida. É o lugar onde a gente realiza e leva muito a sério a vida, porque ela pede para a gente estar acordados, despertos, auditando a
a nossa biografia, a nossa maneira de viver, e isso é a forma, digamos assim, privilegiada que a gente tem de, ao sermos humanos, de viver a vida. Eu achei interessante que, agora eu já esqueci quem foi que falou aqui nos comentários, que disse que na peça, ao final da peça, ninguém percebe que a Clarice está nua. Ninguém mais dá atenção para a nudez. A nudez passa a ser algo não perceptível. Isso é incrível, né? É incrível. E eu, como rabino, me expus muito. Nós tivemos várias vezes discutindo se podia fazer, se não podia. E realmente eu confiei, né, porque essa era a ideia de que teria essa característica. E realmente isso trouxe para mim uma possibilidade, assim, foi uma coisa muito harmônica. Porque eu arrisquei, eu me expus assim como um líder religioso, espiritual, que a Clarice usando textos clássicos da tradição judaica, nua, naquele contexto, poderia ser compreendido de maneira equivocada. Mas ela faz de maneira tão maravilhosa, grandiosa, que missão cumprida, assim, e, na verdade, não é uma nudez de corpo, é uma nudez de alma. Olha, ô Newton, como eu não quero correr o risco de que o Instagram nos chute para fora no meio da palavra, eu queria então aproveitar agora esses últimos minutinhos, acho que temos talvez mais uns 3 ou 4 minutos, para agradecer imensamente você ter aceito participar dessa live, nos proporcionando esse papo maravilhoso sobre temas que são muito profundos, que exigem muita reflexão. Isso aqui é só um aperitivo. Gente, quem quer realmente aprofundar sobre esses temas, leiam A Alma Imoral, leiam Segundas Intenções, leiam outros livros. Eu fiquei muito interessado sobre esse. Como é que chama o que fala sobre a política? Que me pareceu assim Alma e Política. Alma e Política. Esse aí eu já vou encomendar. Tudo isso a gente consegue encomendar nesse período de pandemia pela internet, não é? Consegue. E quem quiser, agora que a gente está em casa, muito em casa, veja um filme. Só ligar no YouTube, Alma e Moral. E é bem interessante. É dirigido pelo Silvio Tendler. Tem um olhar mais político. Que é um gênio também, um craque. Um craque. E a gente está ali apresentando essas ideias que a gente falou aqui de uma outra forma, que é uma das grandezas. E o livro ficou filosófico, a peça ficou psicológica, o filme ficou político. Então, assim, eles se complementam e esse teor dessa reflexão está ali no filme. Basta ligar, só ver. Eu diria mais. Eu diria, leia o livro, veja a peça, assista o filme, porque eu acho que todos eles se complementam, acho que são importantes. Olha, Newton, muito obrigado. Eu não sei se é de respeito ao Rabino, mas eu mando um beijo para você, porque eu fiquei muito feliz de te encontrar. Imagina, muito honrado de estar aqui contigo, com a EMERGE, que é uma instituição tão importante, muito honrado mesmo. Muito obrigado. Gente, olha, e obrigado pela presença. Eu quero aproveitar, então, esse finalzinho para convidar vocês amanhã a comparecerem também aqui no Papo com o Diretor, que nós vamos falar com o Aroeira, que é o chargista que está sendo ameaçado de processo pelo Bolsonaro. Vamos falar sobre liberdade de expressão, sobre humor, etc., que é muito importante. Newton, obrigado, gente. Boa noite para todos. Fica bem aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.